Olá, bem-vindos ao Conexão BlackRock. Eu sou Cindy Schmoide, diretora de consultoria de portfólios para a América Latina. Se quiser saber mais sobre a BlackRock, aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela, ou confira a descrição do episódio. No episódio de hoje, nossa convidada é Anna Harris, que é a Global Head de Thematics Index Data Products da MSCI. Nesse episódio, vamos explorar o papel fundamental dos índices de investimentos como ferramentas estratégicas para investidores em todo o mundo. Além disso, vamos destacar o papel dos ETFs e como os índices estão evoluindo para acompanhar a economia digital, tecnologias emergentes e tendências temáticas como inovação. Ana, é um prazer recebê-la aqui. Essa é a sua segunda vez, né, no Conexão. Que bacana. Pode se apresentar para o público? Obrigada, o prazer é todo meu. O meu nome é Anna Harris, eu faço parte da equipa de produto da MSCI e o que nós fazemos na nossa equipa é realmente desenvolver e criar novos índices, como índices temáticos, mas também índices de sustentabilidade e do clima. Realmente é um prazer estar aqui de volta e estar uma conversa acerca de como é que novas tecnologias estão a influenciar a criação e a manutenção de índices hoje em dia. Obrigada, Ana. Então, para começarmos, eu queria ouvir de você como que a exposição a índices de investimentos podem influenciar a dinâmica dos mercados globais. Os índices de investimento foram criados para medir o desempenho dos mercados ou segmentos desses mercados, tanto para as ações como para as obrigações. Por isso, talvez seja melhor pensar que os índices de investimento refletem as dinâmicas dos mercados globais e o comportamento dos investimentos e não o contrário. Por exemplo, se os investidores se tornam mais cautelosos acerca do futuro, podem procurar reduzir a sua alocação em ações ou dirigi-la para áreas ou setores que considerem mais defensivos ou com menos risco. Também pode funcionar no sentido contrário. Se os investidores estão, por exemplo, mais otimistas quanto às perspectivas dos Estados Unidos em relação aos outros mercados, podem decidir investir mais nos Estados Unidos, o que pode contribuir para um desempenho mais robusto das ações norte-americanas. Sendo assim, sempre que os investidores decidem agir de uma forma diferente ou fazer alterar os seus portfólios, as suas carteiras, isso pode ter tudo um impacto nas dinâmicas dos mercados globais e, consequentemente, um impacto nos índices e nos retornos desses índices também. Ótimo. Você mencionou nos índices globais, né? Por que os índices globais, como os da MSCI, são considerados essenciais nesse processo de diversificação de portfólio? Os índices globais da MSCI procuram representar o mercado sem excluir setores ou países. Contudo, damos prioridade à investibilidade, o que significa que os nossos índices têm que representar os títulos disponíveis para investidores institucionais globais, independentemente de onde estejam sediados. Para investidores no Brasil ou em Portugal, não importa, os nossos índices globais têm que funcionar para todos. Assim, esses índices podem ajudar os investidores a avaliar se as suas carteiras estão suficientemente diversificadas. Eles e elas podem comparar as suas carteiras com o índice de mercado global para verificar se estão realmente a capturar todas as oportunidades, as empresas, os setores, as indústrias que estão disponíveis nos mercados hoje em dia. E como que os índices estão se adaptando nesse crescimento das empresas digitais, das tecnologias emergentes, né? Quais as tendências que você acredita que vão estar moldando o futuro dos índices de investimentos? E como que a tecnologia está influenciando esse cenário? Os índices mais amplos, mais abrangentes, baseados em capitalizações de mercado, conseguem incluir estas novas empresas, estas novas tecnologias, à medida que elas abrem o capital e passam a ser empresas públicas. Por isso, os mercados globais, pouco a pouco, vão incluindo estas novas empresas. No entanto, se os investidores quiserem se focar especificamente nesses temas, há alguns novos índices criados especialmente para atingir esse objetivo. Por exemplo, temos índices agora que estão a ser desenvolvidos, índices temáticos, que estão a ser desenvolvidos para representar o crescimento em áreas como a inteligência artificial, cibersegurança, fintech, semiconductors, blockchain, etc, etc, etc. E para além nestes novos índices, estas novas tecnologias também estão a ter um impacto na maneira como os índices são criados e mantidos. Na MSCI estamos a desenvolver diferentes ferramentas, diferentes mecanismos para utilizar estes modelos de linguagem avançados que nos vão permitir construir
índices mais específicos, a partir talvez de dados que nunca pudemos utilizar antes, de registros oficiais e até mesmo de notícias. E para além disso, a parte toda a inteligência artificial está a melhorar as nossas capacidades operacionais na criação de todos os índices, quer seja ao nível do processamento de dados, o controle da qualidade e, em geral, a melhorar a eficiência em toda a pesquisa e construção de índices. Por isso, estas novas tecnologias estão realmente a ter um grande impacto no tipo de índices que são criados e também como todos os índices podem ser criados daqui para o futuro. Qual que é a importância dos índices temáticos, por exemplo, como os focados em inovação ou tecnologia, nesse cenário novo? Os índices temáticos estão cada vez mais importantes, porque eles refletem esta transformação rápida que estamos a ver nas tecnologias que todos nós observamos no dia a dia. E estes índices vão permitir aos investidores alinhar os seus investimentos, as suas carteiras, com estas tendências, com estas mudanças estruturais de longo prazo, tal seja como a inovação digital, mudanças demográficas, e vai-lhes permitir utilizar estas definições e, em vez de utilizar definições mais tradicionais como setores, como até agora todos nós utilizávamos na construção dos nossos portfólios, das nossas carteiras. Por exemplo, um índice de inteligência artificial e automação pode incluir empresas com receitas que vêm provenientes de machine learning e robótica, e não apenas os grandes nomes da tecnologia que todos nós conhecemos. No outro lado, um índice de mobilidade do futuro poderá incluir veículos elétricos, fabricantes de baterias, empresas de condução autónoma e não apenas, outra vez, aqueles fabricantes tradicionais de automóveis que todos nós conhecemos. As classificações tradicionais por setores tendem a ser mais voltadas para o passado e se focar nas receitas atuais das empresas. Enquanto estes novos índices temáticos tentam identificar onde é que uma empresa está a investir e assim tentar um pouco antecipar de onde é que virão todas as suas receitas futuras. Por isso, estes índices temáticos podem ser utilizados em produtos financeiros e podem então realmente ajudar a mudar a estrutura das carteiras dos investidores e realmente se alinhar com estas mudanças estruturais que nós podemos ver já hoje em dia. Ana, como que a educação financeira pode ajudar os investidores a entenderem melhor os benefícios e riscos de investir em índices? Os investidores não podem investir em índices diretamente, podem apenas investir em produtos ou soluções financeiras que utilizam índices. Por isso, os índices são muito importantes no contexto dos investimentos. E na parte da educação financeira, os gestores de ativos podem utilizar os índices para explicar os mercados e o desempenho dos mercados ao longo do tempo. Por exemplo, nós, a MSCI e outros fornecedores de índices, criamos o que chamamos fact sheets para todos os índices que nós temos no mercado. E nestas fact sheets nós incluímos informações-chave sobre os índices, os retornos por ano, mas também os retornos de longo prazo, para além de detalhes como os setores, as indústrias, a dimensão das empresas, o número de empresas nesse mercado. E esta transparência pode realmente ajudar os investidores a compreenderem os mercados em mais detalhe e como é que eles se comportam ao longo do tempo. Para além disso, e no contexto de produtos financeiros como os ETF, como os produtos indexados ou passivos, a parte dos índices é importante porque estes produtos tentam realmente replicar o mercado. Tem então acompanhar o desempenho do mercado e então os índices são realmente uma parte essencial dessa proposta, desse tipo de produtos. Por isso os gestores de ativos podem realmente utilizar as informações do índice para ajudar os investidores a compreenderem esse tipo de produtos em mais detalhe e a perceberem os mercados e como é que eles se comportam e como é que eles mudam ao longo do tempo também. Para além disso, os gestores de ativos podem utilizar na parte da educação financeira essas informações sobre os índices
que fornecedores de índices como a MSCI partilham, especialmente para compreender os produtos indexados, ou os ETFs, ou os produtos passivos, sendo que esses produtos são criados com o objetivo de realmente replicar o mercado, procurando acompanhar o seu desempenho em vez de estar a superar, em vez de ir ao de lado desse mercado. Por isso, os índices podem, e toda a informação que nós, como fornecedores de índices, partilhamos com os investidores, pode realmente ajudar os investidores a perceber o mercado, a compreender o mercado em mais detalhe. Ana, uma dúvida que eu tenho. Como que a inteligência artificial e o Big Data estão influenciando a criação de novos índices, né? Será que a gente pode esperar uma maior personalização dos índices no futuro? Sim, eu acho que sim. A indústria de índices tem vindo a desenvolver índices personalizados, desenhados sob medidas para clientes já há algum tempo, mas sobretudo para grandes investidores institucionais. As novas tecnologias, a inteligência artificial, estão agora a oferecer à indústria uma oportunidade de personalizar os índices em escala, o que significa que tal vai deixar de estar restrito aos grandes investidores. Esta personalização, pelo que a gente podemos ver, pode estar relacionada a tópicos ou temas de investimento, mas também pode incluir a situação fiscal específica do investidor. E então os gestores de ativos podem utilizar estes índices em novos produtos, em novas soluções financeiras, realmente permitindo aos investidores alinhar os objetivos e circunstâncias pessoais com os seus investimentos. E apesar de ser uma tendência que nós temos observado muito mais nos Estados Unidos, estamos a começar a ver isto também aparecer em outros mercados, à medida que os investidores conseguem saber mais acerca do que se pode fazer, e há toda a parte do enquadramento jurídico e tudo que vai permitir a oferta destes novos produtos. Muito bom, Ana. Obrigada. Nós acreditamos que os índices de investimento são muito mais do que exposições passivas. Eles, de fato, representam a pulsação dos mercados globais e o sentimento do mercado. Eles podem também orientar decisões estratégicas e, hoje em dia, refletem as transformações econômicas e tecnológicas do nosso tempo. Ao longo do episódio de hoje, nós vimos como que os índices MSCI representam ferramentas essenciais que permitem aos investidores navegar com mais segurança por mercados voláteis, diversificar seus portfólios e acompanhar tendências como inovação, tecnologia e sustentabilidade. Ana, muito obrigada pela sua participação no programa. Você teria alguma consideração final para o público? Sim, era apenas deixar a ideia que realmente a parte dos índices, como tentam acompanhar a economia e como a economia muda e se altera, os índices que podem ser utilizados em produtos financeiros vão realmente refletir o que se passa e o que as pessoas conseguem ver no seu dia-a-dia. E depois há muita informação que os fornecedores de índices, como a MSCI, que partilhamos com o mercado em geral e que realmente pode ajudar os investidores a perceber e a navegar os mercados de hoje em dia. Mas realmente o que é importante e excitante em este momento é as novas tecnologias, como é que nós podemos utilizar para criar novos índices, para capturar novas ideias, e realmente é uma época que nós vamos ver mais coisas da MSCI, mais coisas de outros fornecedores de índices, realmente para ajudar os investidores a alcançar os seus objetivos. Então, é realmente uma época com muitas novidades, e que realmente é mesmo excitante, um período excitante para estar a participar e fazer parte da indústria. Maravilha, Ana! Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer contar com a sua presença e os seus insights. E a você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigada. Esperamos que tenha aproveitado o episódio e se inspirado com o conteúdo. Nos vemos no próximo Conexão BlackRock. Até lá!